Hoje nós vamos conversar sobre qual a importância de calcular o custo de uma formulação. É porque, na verdade, é um tema que não pode deixar de ter. Na nossa prática de desenvolvimento, né, aqui pela AB, a gente vê que muitas empresas pecam na precificação justamente porque não sabem calcular o custo das matérias-primas. E calcular custo de matéria-prima é algo que envolve até mesmo o fator de correção. Então, se eu não souber fator de correção, provavelmente eu não vou saber calcular corretamente o valor do meu produto, né? Nós vamos iniciar nosso podcast, tá? Hoje nós temos uma super convidada, que é a Érica. A Érica vai já se apresentar. Enquanto isso, vão compartilhando essa live, tá? Nós estamos oficialmente no YouTube, tá, pessoal? Então, meu nome é Alana, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Eu sou Érica Diógenes, sou farmacêutica, sou consultora aqui da minha consultoria, professora junto com a Alana do nosso curso de cálculos farmacêuticos. E sou diretora do MQC Suplementos, né? É uma empresa focada em suplemento para beleza. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre qual a importância de calcular o custo de uma formulação. Na realidade, quem deu essa dica de tema foi a própria Érica, né? A Érica ministra conosco, gente, o nosso curso de cálculos. Érica, por que veio essa ideia, tá, de falar sobre custo da formulação? Primeiramente, fala o contexto do nosso trabalho, né, que a gente faz. Pronto. Como eu falei, né, eu, juntamente com a Alana, nós ministramos o curso de cálculos farmacêuticos aplicados à farmácia de manipulação. A manipulação de medicamentos, suplementos e cosméticos. E é um curso muito intenso, conteúdos realmente que são inéditos. A gente não existe em outro local um curso que aborde tão bem cálculos farmacêuticos quanto o nosso curso. E o tema de custos, né, de custos das matérias-primas, formulação de preço, na verdade, não está no escopo, né, do nosso curso. Só que teve um momento na aula que eu falei um pouco, né? E isso despertou muito interesse. Na verdade, foi o assunto que mais despertou interesse durante toda a aula. Isso na última turma. Então, Alana, é um tema que obrigatoriamente a gente vai ter que colocar, porque assim, a gente fica incorporando sempre novos assuntos ao curso, né? Nosso curso é de 6 horas, eu não sei mais como que a gente vai conseguir, né, Alana? Por isso que a gente vai inserir mais 2 bônus. Fica atenta até o final que a gente vai explicar sobre esses bônus. É porque, na verdade, é um tema que não pode deixar de ter. A gente, na nossa prática de desenvolvimento, né, aqui pela AB, a gente vê que muitas empresas pecam na precificação justamente porque não sabem calcular o custo das matérias-primas. E calcular custo de matéria-prima é algo que envolve até mesmo o fator de correção, que a gente aprende lá no curso. Então, se eu não souber fator de correção, provavelmente eu não vou saber calcular corretamente o valor do meu produto, né? Enfim, foi a partir disso, a partir desse interesse demais, assim, dos alunos, gerou um zoom na aula, era o pessoal perguntando e tudo. Então, a partir disso, a gente inseriu a aula vai inserir, quando a gente vai falar um pouco mais na frente, para não dar o spoiler. Vamos falar na frente para quem ficar até o final. Também a live sobre esse assunto. Pronto. Aí, gente, eu estou tentando me acomodar aqui. E aí, Érica, é importante a gente frisar o que é esse cálculo, né? O que é que compõe o custo da formulação. O que é esse custo de formulação? Pronto. A gente tem que levar em consideração as matérias-primas. Na verdade, não só as matérias-primas, uma série de fatores, né? Antes de você ir para o custo em si, Érica, o que é uma formulação? A formulação, pessoal, ela é composta pelos ativos, os componentes associados, né, com suas concentrações intrínsecas. Então, eu posso ter uma fórmula com um ativo e os adjuvantes. Eu posso ter uma formulação com 2, 3 ativos associados, mais alguns adjuvantes, e cada componente deve ter uma
concentração específica, tá? Então, de forma muito... obviamente, a gente, não tão óbvio assim na realidade, a gente considera também a posologia, tá? Então, quando se fala, nós temos dois mercados aí, né? Nós temos o mercado magistral, que é nosso maior público aqui, e o mercado de suplementos e cosméticos, tá? No mercado magistral, a formulação vem prescrita em um receituário, né? Uma demanda específica de um profissional, e a gente considera esses componentes, essas concentrações intrínsecas a cada componente. Alguns vêm muito evidente na formulação, que são os ativos, outros nem tanto. Por exemplo, como a quantidade do recipiente, a gente vai precisar calcular, né? E eu preciso considerar também a posologia, o tratamento, para eu saber quantas doses serão necessárias para aquele tratamento, né? Para aquele produto final, tá? Isso, a gente tem que saber se a cápsula, por exemplo, se for em cápsula, se vai ser vegetal, se não vai ser. Tudo isso vai impactar muito no valor do produto. Total. E aí, Érica, vamos falar um pouquinho sobre o custo da formulação. E aí eu falei sobre a parte do mercado magistral. Tá. No mercado de suplementos é um outro formato parecido, mas a gente trabalha com escala, né? Uma demanda de uma escala maior. Pronto, né? Então como é que a gente faz? Nós temos as matérias-primas, né? E digamos que eu tinha 5 matérias-primas naquela formulação, né? Eu preciso saber se é o custo, eu vou calcular, são 30 doses, se são 60 doses, se uma dose é uma cápsula, se uma dose são 2 cápsulas. Então eu preciso calcular valor de matéria-prima, valor das próprias cápsulas, do recipiente, dos ativos, enfim, de tudo. Eu tenho que saber isso com o teu contador, os impostos que incidem naquela matéria-prima, né? Então, na hora de calcular, digamos que o quilo da matéria-prima é R$100, é R$100, mas tem o valor do frete, tem o valor do imposto, então, assim, paga ICMS, não paga, tem o valor do frasco, em cima do frasco incide quais impostos, isso para a gente fazer o valor base do produto. Daí, a empresa vai calcular os impostos da venda daquele produto e também calcular a margem de lucro que ela quer. Que esse não é o foco, né? O foco da nossa live é você saber calcular a matéria-prima. Por exemplo, eu tenho vitamina K2, 65 microgramas. Quanto custa 30 doses de vitamina K2 a 65 microgramas? É isso que a gente quer passar aqui para vocês. Os demais custos de impostos, de frete, tudo isso deve ser considerado sim, mas não é realmente a nossa expertise, porque isso compete mais ao contador. Justamente, é justamente onde existe o custo da formulação e o custo total do produto. Aluguel, né? Enfim, tudo, né? Envolvendo aquele produto. O custo da formulação, vou considerar o custo com os insumos. Tá? E o custo total do produto tem outras variáveis embutidas naquele valor, certo? Perfeito. Por isso que, puxando um pouquinho para o mercado magistral, e aí você puxa também para a parte de suplementos, quem já atua na área sabe que a gente quando a gente dá entrada numa matéria-prima, o sistema, ele coloca lá, tem lá o campozinho de custo da matéria-prima. E em cima desse custo da matéria-prima, eu insiro, né, um percentual, e nesse percentual está embutido os custos operacionais, custos variáveis, né? Todo aquele custo, o imposto, né, frete, todo aquele custo inerente ao custo que eu vou precisar, o custo que eu vou ter ao produzir a formulação final. Então, eu tenho o custo da matéria-prima e os custos operacionais, custos fixos da empresa, tá? Então, por isso que eu não vou ter uma preocupação só com o custo da matéria-prima em si, vou precisar inserir esse percentual, e aí eu vou ter o custo, né, o preço
o custo mesmo da matéria-prima, o custo final da matéria-prima, tá? Com esses custos adicionais. E aí, a partir daí, eu vou aplicar um fator que vai ser realmente o valor que meu software vai considerar para calcular o valor final do produto. Isso. Né? Então, nesse caso, na farmácia com manipulação, esses custos que a Érica colocou aqui, custos fixos e variáveis da empresa, eles não são embutidos no final. Normalmente, o algoritmo, ele coloca, ele embute no próprio custo da matéria-prima, certo? Tem um custo primário, custo secundário, nós inserimos um fator, tá? É assim que a gente faz, eu faço assim também, pelo MQC. A gente calcula o valor de cada matéria-prima, digamos, o quilo da matéria-prima é R$1.000. Em cima desse valor a gente calcula, não sei exatamente o percentual, mas justamente para esses custos de imposto, de frete. Então, de 1.000, ela sai de 1.000 para 1.200. Então, é assim mais ou menos que é calculado. E em cima desse valor já final, que a gente calcula quanto que tem em cada produto daquela matéria-prima. Eu tenho R$2 da matéria-prima X, tenho R$3 da matéria-prima Y, e assim que a gente calcula. Perfeito. E quando o sistema vai, quando você insere no sistema para fazer um orçamento, ele vai somar todos o valor de venda, o preço de venda de cada matéria-prima, de acordo com as concentrações, com a quantidade dos insumos, dos ativos, quantidade de recipiente, e faz esse montante para calcular o valor final. Perfeito. Com esse somatório teremos o valor final. E com o software é tudo muito bom, né? Tudo muito lindo. Mas na prática, pessoal, é de extrema importância a gente fazer realmente na mão esse custo da formulação. Por quê, Érica? Gente, vocês vão ver que não é algo altamente complexo. O que nós temos que saber é o básico, na verdade, isso exige o básico do cálculo, né? Então, assim, você está numa manipulação, o sistema calcula, mas você vende muito, digamos, uma fórmula com um ativo caro, manipulado. Não é interessante falar sobre marcas, né? Mas enfim, eu tenho um ativo que ele é bem caro, aquela... Vamos falar existem vários tipos de silício orgânico, né? O silício orgânico é caríssimo, né? Assim, a matéria-prima é muito cara. Então, assim, tá saindo muito a fórmula com aquela matéria-prima. Será que não é bom a gente conferir se está tudo ok no sistema, né? Quanto que sai aquele silício orgânico? Quanto é que é a fórmula final? Calculo rapidinho ali para saber se está compatível. Então, é muito importante você fazer isso na sua rotina, né? Isso, gente, eu garanto a vocês que em 2 minutos vocês fazem um cálculo desse. Então, pegando o fio da meada, digamos assim, rapidinho você consegue conferir se seu sistema está ok. E quando a gente trabalha com desenvolvimento, aqui, por exemplo, na AB, a gente pega produtos para desenvolver, produtos que a pessoa quer, eu quero matérias-primas, eu não me importo com o custo. E tem outras pessoas que falam assim, Érica, custo de matéria-prima, a gente tem que trabalhar com tantos reais. Então, quando a gente está com um projeto desse, nós temos que trabalhar de acordo com o que o cliente pediu. Aí imagina, Alana, se um cliente desse pede uma matéria-prima, um produto custando tanto, e a gente não calcula o fator de correção, a gente desenvolve o produto para ele, aí no final ele vai ver que o custo daquela matéria-prima tem que multiplicar por 20, por 30. Então, inviabilizou, né, o projeto, porque ultrapassou muito do custo que iria ser, justamente por conta de um fator de correção que não foi aplicado na hora da precificação. Perfeito. A etapa, assim, quando a gente vai fazer o desenvolvimento de um produto, seja para a indústria, seja para montar uma formulação para a visitação médica, a gente precisa ver a viabilidade daquela formulação, né? Considerando todas as variáveis. A gente vai falar sobre essas variáveis e esses parâmetros que podem impactar no custo inicial da formulação. Então, você precisa ter muito cuidado, porque, assim, na prática, o sistema ele vai calcular, o software ele vai calcular.
em farmácias com manipulação e na indústria quando você já está em escala de produção, né? Também a gente tem uma estimativa do preço por produto, mas tem softwares específicos para isso. Mas é importante você fazer essa consideração quando você está na etapa de lançamento de um produto, seja manipulado, seja industrializado, para você considerar a viabilidade. Por quê? Porque se eu tenho um produto com custo considerável, ele não vai se tornar um produto tão competitivo. Eu não consigo trabalhar com uma margem de lucro, né, considerável. Então, ele é um produto que, no caso de indústrias, para passar para PDV, depois passar por uma distribuidora, depois passar para o PDV, ou passar para um revendedor, então você precisa avaliar, né? Tem que trabalhar o custo-benefício, colocar, né, em uma mão a qualidade e na outra mão o custo. Tá? Porque não adianta a qualidade ela ter um peso e o custo, né, e esse custo é levar muito, né? Então não vai seria uma formulação de sucesso, mas o cliente não vai comprar ou você não vai conseguir escalar. Na manipulação, a realidade é com os geradores de demandas, né, que são os prescritores. Não adianta eu levar uma formulação fantástica para o prescritor, mesmo com estudos científicos, associações incríveis, e o prescritor pergunta o valor, né? Vamos colocar aí vamos colocar um exemplo hipotético. Ah, doutor, o tratamento para 30 dias é R$ 500. Ele vai falar, mas com valor maior que a minha consulta, né? Então ele vai questionar. Se for um prescritor que se preocupa com isso, ok, tem aqueles que não, que tá tudo bem. Mas muitos se preocupam, então não vai valer tanto, não vai escalar, você não vai conseguir fazer com que aquelas matérias-primas, né, aqueles insumos ou aquela formulação gire, tá? Por conta da inviabilidade do custo. Então, tá claro sobre a importância de você, é uma das importâncias, né, de você ter essa clareza e saber realmente calcular, tá, o custo da formulação. E é muito importante, gente. E quando a gente está trabalhando em produto, por exemplo, industrializado, é bom a gente manter um padrão de teor. Ah, tem como manter um padrão de teor? Não, porque isso vai variar de acordo com cada laudo. Mas digamos que eu sempre compro um zinco a 30%. Né? Eu sempre compro, eu padronizei que eu sempre compro o zinco a 30%. Aí, de repente, eu mudo para o zinco de 20%. Eu vou ter uma mudança radical no teor. Isso vai impactar no uso diferente de recipientes, né? Então, se eu usava o de 30 e vou passar a usar de 20, eu vou usar menos recipiente, porque eu vou ter que colocar mais. Então, tudo isso vai mexer no custo, vai mexer, inclusive, na própria estabilidade da fórmula, porque eu fiz uma fórmula para ter tanto de recipiente, eu estou mudando o recipiente. Então, essa padronização é importante. Ah, e se por acaso eu tiver que mudar, não posso? Pode. Mas o importante é que você mantenha uma padronização e estar ciente dessas mudanças, porque a gente vê, falando algumas vezes, que são substituídos ativos que era a 30% para um de 40%, ou então. E o processo continua igual, como se nada tivesse mudado. A gente sabe que tudo isso tem que ser avaliado, porque tudo isso impacta na qualidade, na eficácia e na formulação como um todo. Cálculo, saber cálculo é de extrema importância. Érica, então vamos falar de parâmetros. Você já começou a falar de fator de correção? Sim. Vamos falar de parâmetros que irão impactar diretamente no custo da minha formulação. Pronto. Parâmetro. Eu preciso saber quanto que é uma dose. A dose vão ser 2 cápsulas, 3 cápsulas, vai ser uma cápsula só, ou vou trabalhar com sachê, vou trabalhar com goma, enfim. Se eu chego à conclusão que minha dose vão ser 2 cápsulas,
Então, para 30 dias, eu vou ter 60 cápsulas, né? Então, eu tenho que saber, por exemplo, essa cápsula vai ser uma cápsula vegetal? Não vai ser. Se for vegetal, ela é bem mais cara, né? Eu vou ter quanto de ativo? Digamos que eu vou ter 130 miligramas do magnésio bisglicinato, né? 130 miligramas do magnésio bisglicinato, eu vejo muita gente trabalhando 130 vezes 30. Né? Daí eu chego num valor final de tantos miligramas, mas na verdade o magnésio bisglicinato normalmente ele está a 30%. Então não são 130 miligramas que vai ter em cada dose, vão ser 130 vezes 3,33. Então tudo isso vai mudar. Então a gente pega a formulação, Alana, no mercado, que a gente olha assim, tem 130 miligramas de magnésio, tem 500 de cálcio, e tudo isso numa cápsula só. Isso por quê? Porque não foi aplicado o fator de correção, porque se tivesse sido, não caberia numa cápsula, né? Então, a gente se depara o tempo todo com essas situações. Então, assim, um exemplo, vitamina K. A vitamina K2, né? Normalmente ela está a 1%, 1,3%. Eu teria que aplicar um fator em torno de 100, né? Que o fator vai ser o quê? 100 dividido pelo teor. 100 dividido por 1 vai dar 1, ou vai dar 100. Então, assim, se eu não calcular o fator, 65 microgramas de vitamina K2 sai a 1 centavo. Isso para 30 doses, né? Se eu aplico o fator, sai a R$1. Então, assim, é uma diferença muito grande que se você não aplicar, você acaba que deixa de... A precificação fica totalmente errada. Totalmente. E assim, quando a gente está na rotina, né, em farmácia com manipulação, que o valor é calculado ali, né, e vai para o cliente, um dos sinais, né, um consultor de vendas já experiente, um farmacêutico experiente, ele sabe, né, quando o custo da formulação, quando o preço final, na realidade, o valor final dá muito baixo ou dá muito alto, né? E normalmente está atrelada a a não aplicação do fator, ou né? não aplicou o fator, ou não incluiu uma matéria-prima a diluída, né? No caso, tem um ponto muito importante que tem a matéria-prima concentrada, a matéria-prima pura e a diluída, né? Quem é da área sabe que a diluição na farmácia com manipulação é uma estratégia de otimizar o processo de pesagem, né? E o que é que acontece? Se eu fizer o produto lá semi-acabado, né? Em uma proporção de 1/100, e o sistema não entender, né, que é uma diluição, né? Ou seja, que não vai precisar aplicar o fator ali, vai impactar lá no custo, né? No custo da formulação e, consequentemente, no preço final do produto. Né? Então, e a diluição está relacionada também ao fator de correção. Outro ponto importante, né? E eu lembro de quando eu era farmacêutica, Érica. Era farmacêutica, eu ainda sou, né, gente? Eu ainda sou farmacêutica. Mas quando eu era farmacêutica responsável por farmácia com manipulação, quando eu era farmacêutico de farmácia com manipulação, eu lembro que um senhorzinho, eu queria um colágeno, né? E aí tem um colágeno bem conhecido, que é o Perisol, concentração 2,5 gramas, né? E aí eu coloquei que normalmente a gente dispensa em sachê, né? Normalmente, o sachê, por exemplo, glucosamina condroitina, se eu tenho o sachê e tenho a cápsula, a forma sachê, a apresentação sachê, forma farmacêutica é pó, né? A apresentação em sachê sai um pouco, com um valor um pouco superior, normalmente, à da cápsula. Por quê? Porque eu vou ter o custo com envelope, além do custo com formulação, vai ter o custo com envelope, vai ter o custo com a base, normalmente. Só de base, que é o recipiente, são 2 gramas por dose, né? 2 a 3 gramas por dose, base efervescente ou base suco. Eu prefiro, no caso deles, eu prefiro nem inserir, para não impactar tanto no custo da formulação. E aí, o cartucho, os envelopes, se são personalizados, agrega valor, enfim.
Então, normalmente, nesse caso, os sachês, e muitas vezes, na maioria das vezes, sai com valor maior, né? O custo da formulação se torna maior. Então, essa simples diferença de forma farmacêutica e apresentação vai impactar, tá? No caso, e aí voltando para essa história, né? Para essa historinha, no caso do Verisol, a diferença de valor não era tão alta. Por quê? Porque além dele ter a exigência de adquirir uma cápsula mais diferenciada, eu não lembro exatamente quantas cápsulas correspondiam a uma dose. Era mais porque eu inseria um pouquinho mais de recipiente, eu padronizava uma quantidade maior de recipiente. Era em torno de 7 cápsulas, né? E aí, o valor ficou compatível, muito próximo um do outro, e eu falei, mas olha, você vai precisar tomar 7 cápsulas, o valor tá, né? A diferença eu acho que deu de 10, 15 reais, deu uma diferença pouca. E aí ele tinha uma clareza tão grande que não gostava de tomar líquidos, né? Sachês, no caso, que não, eu quero comprar cápsulas, mesmo sendo, na realidade ficou um pouco mais caro, cápsulas, 10, 15 reais, mesmo sendo um valor maior, né? Então, assim, muitas vezes, para o cliente, o que aquele preço final, que para a gente pode ser nem tão vantajoso, o cliente ele quer tanto aquela forma farmacêutica que aquela forma, na percepção do cliente, não é um valor tão caro. Isso não é o diferencial para ele, né? Exatamente. E aí eu vou puxar para formas diferenciadas, né? Sem sombra de dúvidas, uma formulação em chocolate, ela normalmente vai ter um valor maior, né? Porque tem ali a base para chocolate, o custo operacional é maior, os equipamentos ali eu tenho um molde normalmente, ou eu vou envasar, né? Moldar no próprio blister, né? No caso dos chocolates, gomas da mesma forma. Então, a forma farmacêutica, ela vai impactar, né, no custo da formulação final, né? Do custo da formulação e, consequentemente, no preço final do produto. Mas não é por isso, é importante frisar que não é por isso que você não vai vender, tá? Aí entra a questão da percepção de valor, né, do cliente e o público final, tá? Então, por isso, quando a gente fala, voltando para o briefing, né? Quando a gente vai desenvolver um produto, a gente faz um briefing com o cliente, né? Ou com os interessados, né? Para avaliar o quanto aquela formulação, o quanto o cliente está disposto a pagar, né? Então, calcular o custo da formulação é fundamental para a gente ter a clareza até que ponto o meu produto ele vai ter um diferencial suficiente para para despertar interesse na aquisição do meu cliente, né? Isso. Para despertar interesse do meu cliente, para o meu cliente ter o desejo de consumir aquele produto, mesmo não sendo aquele suplemento mais barato do mercado, por exemplo, né? É isso mesmo. Então, assim, como a Alana falou, né? A forma farmacêutica vai impactar muito no valor do produto, principalmente se eu estiver trabalhando. Às vezes, gente, os custos das matérias-primas, se for, por exemplo, vitaminas, minerais, são custos baixos, né? Bem baixos. Vitaminas e minerais, no geral, né? Quando não é um ativo patenteado de alta tecnologia, são realmente de baixo, às vezes até um valor mais alto. Por exemplo, a biotina, ela é caríssima. Mas, eu digo se você for falar de quilo da biotina, mas a biotina você usa pouco, né? A concentração em microgramas, normalmente. Então, assim, acaba que você calculando, sai poucos centavos de biotina por fórmula. Mas esse valor, ele pode ser totalmente diferente se eu incorporar, por exemplo, numa base de chocolate, como a Alana falou, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de precificar. Muito importante, Alana, levar em consideração se é cápsula vegetal ou não. A cápsula vegetal, hoje, ela está, acho que quase o dobro do valor da cápsula
de gelatinosa tradicional e ainda tem o agravante da escassez no mercado, né? Então, assim, tem que ter cuidado. E o recipiente? Eu vou trabalhar, as farmácias trabalham muito com recipientes já prontos, né? Então, assim, eu vou trabalhar com o quê? Qual recipiente? Quanto que eu vvou usar daquele recipiente? Às vezes, gente, impacta muito o valor do recipiente no produto, principalmente se eu opto, por exemplo, por usar mais recipientes. Tem alguns ativos que a gente tem que usar uma quantidade bem maior de recipiente, porque por conta da estabilidade. Então, eu tenho que dividir a dose, eu vou usar muito recipiente, porque se eu colocar numa cápsula só, o produto não vai ter estabilidade. Então, esse recipiente impacta sim no valor. A gente pensa que a gente não, às vezes, Alana, as pessoas não param para calcular o recipiente. O recipiente, principalmente se for recipiente comprado pronto, muitas vezes, se a gente trabalhar, por exemplo, com vitaminas e minerais, esses mais básicos, o recipiente sai mais caro do que os ativos da formulação. Então, tudo isso deve ser muito, muito, muito bem avaliado. A matéria-prima, eu tenho que usar um frasco âmbar. Quanto é o frasco âmbar, né? Aí já entra na embalagem. Na embalagem. Então, tudo isso são fatores que diz respeito ao conhecimento técnico também, né, Luna? Para conseguir fazer uma correta precificação. E outra coisa, aconteceu comigo recentemente, uma colega mandou, Érica, eu peguei orçamento em 2 farmácias, totalmente diferente o valor. Tipo, uma farmácia tinha dado R$120 e na outra deu 290, um negócio assim, coisa absurda, né? Mas o que foi que tu mandou? Ela mandou digitado, ela era prescritora, mandou digitado. Sendo que a vitamina A, ela mandou 1.200 msg. Ela quis falar micrograma. E ela sabia, acho que foi só erro de digitação. Uma farmácia prestou atenção e colocou 1.200 microgramas. E a outra colocou 1.200 miligramas. Então, foi essa diferença. Inclusive, não era nem para ter passado essa fórmula, né? E passou, e o valor ficou bem acima. Sim. E ficou bem acima, justamente porque uma farmácia prestou atenção, de fato, no que tinha sido um erro de digitação e a outra não. Total, gente. Olha a importância disso. E as pessoas, a pessoa que está no atendimento, ela tem que ser treinada. Ela tem que ter uma noção básica, assim, de unidades de medida, né, Alana? Para poder entender e ver quando uma prescrição está errada, está com algum problema, enfim, né? Porque a primeira barreira ali vai ser a pessoa que está no atendimento. Gente, e para finalizar, nós vamos... Afasta só um pouquinho, para a gente... um pouco mais de frente para mim. Não, assim. E aí, pessoal, para finalizar, a gente vai fazer só uma simulação básica de um produto, certo? De como calcular o preço da formulação. Dessa vez, a gente vai considerar a embalagem. Antes disso, só recapitulando, tá? Esse último tópico, para quem está entrando agora, a gente falou sobre o que é que pode impactar no custo da formulação. Falamos sobre forma farmacêutica, fator de correção, tá? A quantidade de ativos associados vai influenciar, quantidade de recipiente necessária, tipo da cápsula, se for cápsula, né? Cápsula de origem vegetal, a cápsula derivada da goma da tapioca, cápsula sprinkle. E aí, só para finalizar essa parte, eu vou dar um exemplo também do ômega 3, né? Existem ômega 3 de R$50 no mercado e ômega 3 de R$150 o produto. E esse ômega 3 de R$150, ele tem um invólucro, ele é colocado como puro, né? Um apelo de um que tem uma pureza ali, e também tem aquele apelo gastroresistente, no qual não existe o sabor, o mínimo, na realidade, né? Tem um mínimo de sabor residual. E tudo isso, além da embalagem, vai influenciar no custo da formulação, e esse custo da formulação vai impactar no custo
no custo final, né, do produto, no custo total do produto e no teu preço de venda, o que pode tornar o teu produto mais competitivo e menos competitivo. Por isso é de fundamental importância você trabalhar esse cálculo mesmo manual, tá, pessoal? Esse teste orçamentário antes de você colocar, tá, para venda, certo? Porque quando você considera cálculo no sistema, certo? O teu produto ele já vai estar validado, ele já vai estar com orçamento validado ali, tá? É importante vocês terem essa clareza. Então, vamos simular aqui, Érica. Nós temos um produto aqui, X, tá? A gente considera essa formulação. Nós temos aqui Modulip, coenzima Q10, resveratrol e o Digotin. Pronto. Certo? Então, o que é que nós vamos considerar aqui nesse produto? Sim, vamos lá. Primeiro, são quantas doses? Aqui nós temos tomar um dia. Então, é para tomar uma dose ao dia, uma dose após o café da manhã. 60 cápsulas ao invés de 30. Portanto, tomar duas. Então, uma dose, nesse caso, são 2 cápsulas. Certo. Então, primeiro, cápsula. Digamos que ele use cápsula vegetal 00. Tá certo, Alana? Certo. Então, o milheiro da cápsula vegetal está em torno de R$60. Gente, ela sabe decorar do preço. Jamais eu vou saber o valor de matéria-prima. Só que isso aí tem que incidir os valores dos impostos. Vamos trabalhar no valor de 70. Tá, então eu vou considerar. Essa é uma forma farmacêutica cápsula, então eu vou considerar primeiro ponto. O valor de 60 cápsulas. 60 cápsulas. Então, a gente faz assim, R$70 o milheiro, 70 dividido para 1.000. Então, consigo saber o valor de uma cápsula. E daí eu multiplico isso por 60. Né? Então, 70 dividido para 1.000 vezes 60. Consigo saber o valor de uma cápsula. Eu consigo saber o valor de cada ativo. Por exemplo, digamos que eu não sei quanto é o valor do Modulip, não sei. Mas Modulip 150 miligramas. Digamos que o Modulip seja R$3.000. Não sei se é R$2.000. R$2.000. Em R$2.000, como é que eu faço? É 1 quilo. 1 quilo são 1.000 gramas, 1 milhão de miligramas. Então, 2.000 dividido por 1 milhão, né? Daí eu sei quanto é que vale 1 miligrama. Desse 1 miligrama, multiplico por 150 e depois multiplico por quanto? Pela quantidade de doses, não é de cápsulas, né? Porque a gente sabe que são 150 miligramas por dose, não é por cápsula. Então, faço esse cálculo. Vamos lá. Regrinha de 3, na verdade, né? Então, vamos lá aqui, ó. Pessoal, aqui é só para exemplificar, tá? Você vai aprender a fazer real isso no nosso curso de cálculos, tá? Então, digamos que seja R$2.000, 1 quilo. Então, R$2.000 dividido por 1 milhão, né? Aí eu consigo saber que cada miligrama do Modulip vale 0,002. Aqui, ó. Multiplico isso por quanto? Por 150, que é o que tem em uma dose. Não é uma cápsula, é uma dose. Vezes 150. Então, por dose, eu tenho 30 centavos de Modulip. Primeiro, ela calculou a quantidade, o valor por miligrama. Para depois multiplicar pela concentração do ativo. Então eu sei que em cada cápsula eu tenho 30 centavos de Modulip. Vezes, só que eu não tenho, em cada cápsula, não, em cada dose. Só que eu não tenho só uma dose, eu tenho quantas doses? 30 doses. Então, vou multiplicar isso por 30. Então, só de Modulip, nessa fórmula, eu tenho R$9. Tá certo? Isso é um exemplo hipotético, tá, gente? A gente hipotético, não sabe o valor do Modulip. Hipotético. Só para vocês entenderem a sistemática. E aí você vai fazer isso, no caso, para a coenzima Q10, para o resveratrol, para o Digotin. Então, você vai calcular o custo das matérias-primas. E você deve considerar o fator de correção, lembrando que essas matérias-primas podem ter umidade, né? Pode ter teor
de água, então você deve considerar, e também a questão do teor do ativo, certo? Isso. Ó, o Modulip está em miligrama, né? Digamos que eu comprei em quilo e ele está em miligrama. Poderia ser um ativo que eu compro em grama, de 1 grama, e ele está em micrograma. Então eu tenho no que caso fazer... do picolinato de cromo. Picolinato de cromo, justamente. O caso, por exemplo, da K2. A K2, no final, eu tenho que multiplicar pelo fator de correção, que é bem alto. O fator de correção da K2 é em torno de 100, 90, 80. Então, assim, tem que trabalhar unidade de medida, né? Eu tenho que saber a unidade de medida, tenho que saber o fator de correção, e daí eu multiplico pela quantidade, divido o valor, para poder achar quanto é que é 1 miligrama ou 1 micrograma, e multiplico pelas doses e pela quantidade que tem cada quantidade de doses dentro daquele frasco. E aí eu vou calcular a quantidade de recipiente, inclusive cálculo para a quantidade de recipiente a gente não vai conseguir explicar aqui, Isso, né? Mas também vai ser um tema do nosso curso de cálculos. E calcular a quantidade dos ativos, o valor de cada ativo, como a Erika exemplificou aqui, o valor correspondente à quantidade de recipiente. Já calculei o valor correspondente às cápsulas, no caso, porque a fórmula farmacêutica é cápsula. E, além disso, eu tenho que considerar, tem muita gente bonita que esquece, né? O valor da sílica, que pode ser assim, sachê ou com um dispositivo. O valor do pote, que já não entra no custo da formulação, né? E a tampa, né? Já estou entrando no custo do produto. Tem gente que esquece a tampa. O pote e a tampa, né? Exatamente. Rótulo, os rótulos anexados, no caso da manipulação, né? Que vem anexo, os internos. Gente, tudo isso você precisa considerar, tá? Entra como custo final do produto. Certo? Combinado? E para você, quer mais fazer mais algum? Vamos fazer só mais um cálculo da coenzima Q10? Rapidinho, gente. Ó, a coenzima Q10 aqui, porque realmente eu não sei o valor da coenzima Q10. Mas tem 200 miligramas aqui. Vamos dizer que a coenzima Q10, só um exemplo, gente, básico, que seja, sim, eu não sei quanto é a Q10, até que tinha, mas acabei, misturei com várias coisas e esqueci. Digamos que 1 grama de Q10 seja R$5. Então, eu tenho que 1 grama custa o quê? R$5. Só que eu tenho que saber quanto que custa 1 miligrama, né? Então, 5 dividido por quanto? Por 1.000. 1 grama não são 1.000 miligramas? Então, eu descobri que 1 miligrama da coenzima Q10 custa 0,005 vezes... Cada formulação dessa tem 200 miligramas de Q10 vezes 200 em cada dose. Cada dose tem 200 miligramas de Q10. Só que são quantas doses? 30 vezes 30. Então, se a coenzima Q10 for R$5 o grama, que eu acho que é menos, dá R$30 só de coenzima Q10 dentro dessa formulação. Então, eu tenho que saber se aquele valor que foi me passado equivale a 1 grama, se equivale às vezes a 10 gramas, a 250, tá certo? Então, a partir disso que eu vou fazer todo o cálculo. E também, pessoal, se tiver fator de correção, você precisa multiplicar pelo fator. Isso, perfeito. Certo? Ok? Então, deu para compreender sobre a importância. E, na realidade, nosso objetivo aqui não é te ensinar a fazer o cálculo, tá? Porque aí a Erika fez uma simulação aqui só para você entender o contexto geral, porque nós precisaríamos, né, de um quadro. Eu amo um quadro, né? Explicar de forma mais específica, né? Para você entender um passo a passo. A gente vai ter um tempo maior para isso, tá? No nosso curso de cálculos farmacêuticos, tá? Que é aplicado à farmácia com manipulação, mas você que é de outras áreas, da manipulação ou da suplementação, tá? Indústria de suplementos, indústria de cosméticos, também é super válido. E a novidade é que, Erika, vamos só recapitular o que é que temos de conteúdo? Vamos. O que é que você vai aprender no curso de cálculos, pessoal?
Normalmente, quem já me segue aqui, né, quem já é aluno, inclusive, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora para você ser notificado, tá? Toda vida que a gente publicar os nossos conteúdos. Na realidade, eu quis trazer esse conteúdo aqui, então meio que a gente improvisou essa infraestrutura e a Érica super topou para manter esse formato, né? E trazer o melhor de informação para você, tá? Então, eu não sou muito de falar sobre sobre os cursos aqui, mas como eu sei que é uma oportunidade muito valiosa para você, eu acho importante, Érica, a gente conversar um pouquinho, tá? Para quem quer se aprofundar ainda mais nesse assunto. A gente colocou aqui, pessoal, um tema que a gente nem aborda no curso de cálculos. Esse tema de como calcular o valor, o custo, né, da formulação, vai entrar como bônus. É a primeira vez, viu? A gente vai inserir como uma aula bônus. E não vai ser só por aí, não parou por aí. A gente vai disponibilizar 2 aulas bônus. Uma sobre cálculo do custo da formulação. Essa vai ser uma aula bônus. E a outra aula bônus é uma aula bônus que foi um sucesso. Forneci no curso de controle de qualidade e agora eu vou também estar fornecendo aqui uma outra aula extra com fator de correção, que eu sei que é uma dúvida de muita gente, e também tira dúvidas. Então, além das aulas de quarta e quinta-feira, tá? Que serão 3 horas de aula de 7h15 às 10h15 na quarta, 7h15 às 10h15 na quinta-feira, onde você vai ter esse conteúdo aqui. Vamos lá, Érica, o que é que você vai ter de conteúdo na quarta e na quinta-feira? Pesagem, fator importante, onde tudo começa na pesagem. Calibração de gotas, um ponto importantíssimo que tem que ser adotado pela tua farmácia, pela tua indústria. Escolha do tamanho da cápsula. Cálculos da vitamina D, que é um calo de muitas pessoas. Cálculo para manipulação de sachês. Cálculo para manipulação de semissólidos e líquidos. Unidades de medidas. A gente vai pegar na mão mesmo, ensinar a fazer as conversões, né? E não fique com vergonha se você não sabe. É algo que é comum as pessoas terem dúvidas. Então, a gente vai explicar direitinho. É super comum a gente sair da faculdade e não ter esse princípio base, essa base de cálculos, tá? É muito comum. O importante é você buscar desenvolvimento, né? Desenvolvimento técnico, é matemática mesmo, e a gente precisa da matemática aplicada dentro do nosso setor, tá? E apesar de ser um curso ao vivo, a gente não vai chamar ninguém, isso é importante, Alana. Algumas vezes ficam com vergonha, porque não tem conhecimentos muito básicos, e ficam com medo da gente chamar. A gente não vai chamar ninguém para responder. Então, assim, é ao vivo, online, mas você não vai ser... A Érica é boazinha demais, gente. Não, tô brincando. Você não vai ser coagido a responder nada. Então, vamos lá. Unidade de medida, diluição, fator de correção. Gente, fator de correção é imprescindível. Tanto que a gente vai ter o bônus, né, só sobre fator de correção. Vai ter no conteúdo programático, ainda vai ter o bônus. Fator de equivalência também, que muitas vezes as pessoas confundem com fator de correção. Densidade de líquidos, pós e semissólidos. Fator de deslocamento também. Transformações farmacêuticas e os bônus, né, do cálculo de formulação e também fator de diluição, fator de correção. Fator de correção. Gente, o investimento desse curso o valor é de R$247, então você vai ter, além das aulas, né, as 6 horas de aulas, você vai ter mais 2 aulas bônus, como a gente falou aqui, tá? É um curso, assim, nossa, é muito barato muito barato para o que ele entrega, tá? Quando eu vou calcular o valor desse curso, né, trazendo tudo que a gente entrega, é um curso muito prático, tá? Então, você que quer dominar a área, você que deseja dominar a manipulação,
ou se inserir no mercado de suplementos ou de cosméticos, comece pelo básico, né? Comece tendo domínio em cálculos, tá? E a gente vai trazer pontos extremamente aplicáveis, né? Do mercado, nada de muita teoria. Isso. Prática, exemplos práticos, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Mais alguma colocação? Érica, mais alguma colocação? Não, só que eu espero vocês no curso de cálculos, gente. Realmente é um curso que eu digo assim, Alana, a pessoa tem que fazer esse curso. Tem que fazer. E não existe. E assim, eu estava falando para a Alana, só duas loucas, como eu e ela, para dar nossa cara numa aula online e ao vivo sobre cálculo, porque as dúvidas ficam truando e a gente fica respondendo. A gente muita loucura. A gente não deixa de responder dúvidas, a gente não omite as respostas, né, Alana? Então, assim, pode. A gente na verdade. É uma entrega, né? A gente entrega porque realmente é o que eu gosto, né? O que a Alana gosta. A gente realmente se encontra muito nesse conteúdo. Eu vejo que a dor de muitas pessoas, por isso que é tão prazeroso falar sobre cálculos. O prazer realmente de contribuir com a tua formação para que você destrave mesmo nessa área. E eu sei que um dos maiores entraves que gera maior insegurança é quando você vai para a bancada e não saber conferir uma ficha de produção, uma ordem de manipulação, quando você precisa aplicar o fator, e meu Deus, e agora? Será que tá simples, uma diluição, né? Então é isso, é esse o nosso propósito aqui, para você destravar de vez um laboratório com um domínio em cálculos farmacêuticos, tá bom? Muito obrigada, Érica, pela participação. Obrigada, eu que agradeço.